Oi, Revalidando, esse podcast é para você. Seja bem-vindo ao Estratégia que Revalida, com temas voltados para você que, assim como eu, está no processo de revalidação de diploma médico aqui no Brasil. Eu sou Tamires Souza Areia, médica revalidanda e apresentadora desse podcast. E hoje nós estamos aqui com o Joshua. E aí, Tamires, tudo bom? Tudo bem, nosso convidado para a gente conversar hoje sobre quando começar a se preparar para o Revalida. Ontem, né? Ontem, exatamente. Mas fala aí, tipo assim, a pessoa tem... Por que você acha que a pessoa tem que começar a se preparar para a prova do Revalida o quanto antes? O que ela ganha com isso e quais são os distratores que ela evita, assim? O que você falaria? Bom, primeiro, começar alguma coisa é muito difícil, né? Existem as fases do Revalidando, né? Acho que a primeira fase é um Isso. medo, né? O que você acha? É um medo, é aquela sensação de sempre não ser suficiente e como eu me sinto assim, eu nem quero começar. É aquele pensamento assim, o concurso é muito difícil, eu não vou conseguir, Tá tá todo mundo errado. falando isso, né? É, Todo mundo fala que é difícil, isso. né? Ninguém vai falar pra você, não, é fácil. E realmente não é E não é fácil, gente, fácil. mas assim, não é impossível. A prova disso é todo mundo que já passou, né? Exato. Então, a primeira coisa, esquece o que os outros falaram, o medo que os outros trouxeram pra você. Viva você a sua experiência. Então, a primeira coisa é o medo. Não dê ouvido pra eles. E o que você acha, assim, do medo, muitas vezes, infundado? O que eu falo? Cara, eu conheço a Revalidando, que fala que a prova é ultra mega difícil, específica, impossível, e nunca abriu uma prova do Revalida INEP para fazer as questões. Sim, tem. Eu também já fui essa aluna. Que você repete coisas que você nem sabe, mas você tá repetindo. E aí depois você vê, você fala, gente, não era assim. Então é o que eu tô falando, tenha a sua própria visão disso. Não é uma prova impossível, mas precisa de preparo, como tudo na vida. Legal. Então, assim, eu acho que as pessoas, para vencerem o medo, né, elas têm que se expor àquilo, né? Ela tem que ir lá mesmo e tentar resolver algumas questões, tentar, não sei, fazer uma prova na Inter do INEP. Por mais que ela não vá bem, mas ela fala assim, putz, eu já vi isso aqui. É só eu Sim, estudar, é só eu ver. As pessoas me falaram que isso aqui cai. E talvez ela veja que não é realmente esse bicho de sete cabeças, que não é, né? sim. Então, a primeira coisa, vence o medo de fazer uma prova, porque você vai conhecer e aí você vai ver várias questões que você fala, nossa, eu estudei na faculdade isso, eu estudei esse tema, eu não me lembro, é normal, gente, vocês não vão lembrar de tudo, mas você vai ver, não é isso tudo que as pessoas falam. Muita coisa ali eu já vi, eu estudei. E aí você já se sente mais seguro. Legal. E também, pessoal, tudo aquilo que você não tiver visto, a gente tem um compromisso de dar aula para você, explicar tudo e mostrar o caminho das pedras para você. E aí, depois que o cara vence o medo, uma coisa muito comum que eu vejo é que, tipo assim, beleza, venci o medo, eu sei que é possível, mas o cara cai num mar, num oceano, e ele não sabe por onde começar a consumir aquele oceano, né? O que Isso. você acha? Ele, bom, a gente pega a prova e vê lá vários conteúdos assim micro, a gente sempre tem essa visão de que tem que saber tudo, né? Quanto mais melhor assim a gente pensa. E isso pode te confundir, tá? É, então, Sendo bem claro pro pessoal, assim, putz, não vai cair mitocôndria e complexo de Golgi na tua prova, né? não, Você não precisa saber dos mínimos isso. detalhes. Meu Deus do céu, imagina se cair mitocondriopatia na última prova. Então, o que eu vejo de muito positivo no INEP é isso, são coisas reais, palpáveis, a maioria das questões. A É UFMT mais difícil. cai um pouco desse Cai um nível, pouco, é. só que não fica nessa neura, nessa pira de decorar isso. Gente, não é isso que vai fazer diferença não na hora da prova. São 100 questões e a grande maioria é sobre assuntos que a gente vê no dia a dia, que aconteceu lá quando você estava estudando, no seu internato também, e é isso. Como não cair nesse 1 milhão aí? Quando você faz a prova, você percebe, isso na pediatria é mais cobrado, isso é mais cobrado. Então você não quer abraçar o mundo e saber tudo. Você tem que ser inteligente, assim, racional. Falar, não, eu preciso saber o que mais cai. Não, e o interessante, assim, a gente, Estratégia Média, já fez tarefa, já fez esse trabalho, a gente já selecionou os temas que mais caem no Revalida INEP, e assim, a gente já mostra para você por onde que você tem que começar e por onde que você tem que estudar. O que eu quero te dizer quanto a isso? Cara,
eu e a Tamires, a gente consegue falar aqui 10 temas, 5 temas, 7 temas, 8 temas que a gente tem certeza que vai cair na tua prova. Dengue deve cair, arbovirose deve cair, Covid agora deve cair, Imunizações, rastreamento do câncer de mama, rastreamento do câncer de colo, trauma, abdômen agudo, parto, parto, pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Então, assim, se você dominar esses temas que são os principais, diabetes, diabetes gestacional, hipertensão. hipertensão, então, dor torácica, síndrome coronariana aguda com supra e sem supra, então, são temas que, puta, é um tema do dia a dia do médico, é tema importante para o médico, é o tema que o Revalida INEP vai colocar na tua prova. Fica tranquilo, domina esses temas primeiro, antes de você querer saber tudo, querer saber a picuinha da picuinha, putz, caiu POCUS em uma edição. Tá, o cara, o editor lá, não tava com paz no coração, não tava com um Deus no coração no momento, mas assim, não é essa questão que decide, são todas as outras. Isso, exatamente. E aí a gente usa tanta energia nisso tão pequeno assim, e esquece que tem que saber o básico, né? Por exemplo, essa do POCUS eu vivi isso, foi a que eu fiz. A minha discursiva era sobre isso. Na hora eu falei, gente, eu não sei o que é isso, mas no sentido, no contexto, é algo de trauma que me lembra muito FAST. Então eu respondi baseado no que eu tinha conhecimento de FAST. E isso vai te ajudar, essa dica, em muitas coisas. Tem questões que ela vai te mostrar uma coisa, você pode não saber, mas você vai fazer um link mental, assim. Eu costumo dizer isso, que a medicina é uma só. É, Então, uma infecção é infecção em todo lugar do corpo humano. Isso ajuda muitas vezes a você achar respostas corretas, né? A vida é bem mais difícil porque a vida não tem item, né? Você não vai lá e vai exatamente. marcar A, B, C, D, E. Mas a prova tem item, então isso te ajuda bastante. E além disso, a prova tem pergunta. Isso te ajuda bastante a você responder as questões. E aí, Tamires, uma outra fase que eu vejo que o Revalidando passa, eu não sei se você concorda comigo, é o seguinte: ele encara o medo, ele pula no oceano, mas aí ele percebe, putz, eu tenho uma defasagem de conteúdo aqui, isso aqui é difícil, vou ter que dedicar um tempo para isso. Como é que ele... Ou seja, ele vê que o negócio, embora assim seja possível, ele é difícil e ele é feito para ser difícil. O que que você acha? Como é que ele pode vencer essa fase assim da dificuldade? Então, é difícil. Quem falar que não é difícil tá mentindo, gente. Exato. Mas não é impossível. E é difícil, mas se você se empenhar a fazer o que a gente está falando aqui, você vai conseguir. E não é difícil só para você que é médico no exterior, é difícil pra gente também, pessoal. Até eu, como médico, já vou resolver algumas questões do Revalida do INEP, e eu tenho nossa, que questão difícil, vamos olhar aqui, vamos ver o Harrison, vamos ver outra referência, cai uma imagem de vezes difícil. Acho que, por exemplo, da minha área de radiologia, eu acho que a prova do Revalida do INEP foi a única prova que cobrou raquitismo na imagem lá. Então, assim, é uma peculiaridade. Cobra, já, se não me engano, já cobrou fratura de escafoide também. Enfim, não é fácil, até a parte da imagem não é fácil, mas o que eu posso te garantir é o seguinte: a gente está aqui para te dar essa rede de apoio necessária para você passar. Então, assim, no Estratégia Média a gente não tem pena de aluno, a gente não vai ter pena de você, porque a gente vai te dar tudo aquilo que você vai ser preciso para você conseguir acertar as suas questões de prova de revalida, do INEP, que você tentar aí no futuro. Isso. E é muito essa coisa de sentir pena de você, gente. Ninguém vai sentir pena de você, não. Só sua mãe e seu pai. E olhe lá, É, tá? Então não queira discutir com banca, não vai. Isso não vai mudar. Lógico, o que é plausível de discutir, correr atrás, a eu gente sou corre, né? exatamente. Mas ficar ali o tempo todo, o INEP cobra especialidade. Não, não adianta, gente. Sabe como é que você vence isso? Estudando. Exato. Então, assim, uma dica que eu daria para vocês é não ir contra a maré, né? Isso. Você não vai conseguir mudar a maré, assim, não hoje. Tomara que um dia você chegue lá, vire presidente do INEP, diretor do INEP, aí sim você vai conseguir mudar as coisas. Mas a tua batalha de hoje não é essa. A tua batalha de hoje, ela realmente passar na prova, mostrar teu gabarito, tua qualidade como médico, e aí você vai traçar teus caminhos no futuro. Sim, eu costumo comparar o Revalida como um jogo. Quando você entra num jogo, você tem que entender as regras do jogo. E aí você joga conforme as regras. É a mesma coisa. Você tem que ler o edital, entender, fazer as provas anteriores para ficar atento às regras e cumprir as regras. E não ir sem saber e depois discutir as regras. Legal, bem legal. E então, se você passou pelo medo, se você caiu no mar já, mas se achou sua maré, é aqui que eu vou,
continua. Vai ter, lógico, momentos que você vai se sentir deficiente, você vai achar que a sua formação foi deficiente e eu achava que era só eu, que porque tinha formado fora. Hoje eu vejo que não é só eu, não é só na medicina, é toda a educação, porque eu acho que a gente idealiza muito as Sim, coisas. claro, claro. E a gente se cobra, fala, nossa, eu tinha que saber isso, eu tenho que saber isso, eu tenho... Se você souber, o que a gente espera é que os médicos e qualquer profissional sejam muito bons no básico, no que salva a vida, no que é preciso saber. E é para isso que a gente tem especialistas, né? Exato. E hoje em dia tem especialista do especialista do especialista. Isso é muito bom, porque a gente admite e confirma que não tem um ser humano que é uma máquina, que ele sabe tudo. Tudo, exatamente. E aí, ô Tamires, não sei, assim, um dos principais distratores, em especial da dificuldade aí dos médicos que vão prestar residência médica é a procrastinação. Isso também vale aí para os revalidandos? Muito. E aí, como é que a gente vence essa procrastinação, assim, o que que você acha? Qual o momento que ele fica meio perdido na vida e o que acontece? Olha, a gente fica perdido em muitos momentos. Para começar, a gente começa perdido, então a gente já deu essa dica. Durante esse meio aí de preparo, você se questiona, gente, será que tá sendo efetivo? Eu sinto que eu não sei nada. E como vencer, né? E você vai procrastinando, você vai falando, não, eu preciso fazer questões, eu fazia isso, tá? Eu preciso fazer questões, mas eu vou deixar para segunda, porque eu vou me preparar e chegava a segunda, eu falo, não, vou deixar para sexta. Aí chegava a sexta, não, vou deixar pro domingo, que eu vou tirar o domingo e vou fazer valendo. E assim foi um tempo, né? E quando você entra nesse ciclo, meu Deus, como é difícil para sair, como é difícil para sair. Então, a primeira coisa é, toda vez que você sentir esse sentimento de depois, fala não, porque esse depois pode custar o meu objetivo, né? O que a gente mais quer é o quê? O CRM. Então pensa que cada passo que você não dá é um passo que você poderia estar dando para frente, né? Que você, pelo contrário, está indo para trás. Não, concordo muito. Eu tenho uma tática para procrastinação que é a que eu uso. Eu li um livro, nem lembro mais qual é o nome do livro. É 1, 2, 3 e já. Sempre que você está fazendo alguma, pensando em eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, você está lá no sofá, de boa e tal. Ou então em outra coisa, ou então tentando, demorando para tomar uma decisão que é difícil. Muitas vezes vocês trabalham em outras coisas, não sei, tem decisões difíceis para tomar para poder estudar. Eu faço assim, e é muito difícil você fazer 1, 2, 3 já e não fazer nada. Então, fala 1, 2, 3 já e vai, que vai dar bom. Vencer a procrastinação não é uma tarefa de um dia, é uma tarefa de meses e talvez anos aí. Eu acho que é quase todo dia a gente vence sem perceber. Exato. Costumo falar que a gente sempre espera o cenário perfeito, o momento perfeito, o dia perfeito. Não vai existir. Não vai. Existir, Então faz do jeito que você consegue, do jeito que dá. Mas faz. O negócio é fazer. Feito é melhor do que o perfeito. Isso aí. Isso. E quanto mais você erra, mais você aprende. Por mais que dolorido que seja, tá na hora de crescer. Para crescer é doloroso. Em tudo na vida. Mas usa isso a seu favor. Não fica com dó de você, que isso acontecia muito comigo. Eu ficava me vitimizando, assim. É um caminho difícil, mas não se vitimiza, cara. É pior você fazer isso. Bem legal a sua experiência, Tamires. Tem mais alguma dica para dar aí pro pessoal que vai começar a estudar pro Revalida? Tenho. Começa agora. Começa agora, de coração. Se você chegou até aqui e tá pensando em estudar pro Revalida, já pega alguma aula nossa aí, já pega um material nosso e começa, cara. Isso, começa. E o bom é isso, né? Você o Estratégia tem tanto conteúdo bom, gratuito, sabe? Às vezes esse é outro distrator, né? A pessoa, mas eu não tenho dinheiro para comprar um curso. Legal. Gente, tem live todo dia no YouTube do Estratégia. Ah, mas é para Unifesp, não interessa, é medicina. São professores que estão ali, é de graça, só precisa da sua disposição. Talvez aquele professor que você não teve foi tão bom na faculdade, de Isso. cardiologia, de cirurgia, e o cara tá lá 100% disponível para te atender gratuitamente, é um negócio diferenciado mesmo. Então, Muito. Então, aproveita. aproveita as oportunidades que a vida te dá, porque o cavalo laçado não passa duas vezes, né? Aproveita exatamente. agora, para não se arrepender depois. Chegar lá
na véspera da prova, fala, ai meu Deus, eu acho que eu deveria ter estudado isso, por que que eu não vi aquela aula? Porque isso vai acontecer, mesmo se você fizer tudo certo, você vai ter essa sensação. Se você não fizer, é muito pior, pode te abalar muito mais. Então, para finalizar, começa hoje, com o que você tem. Excelente. Vou dar minha dica para vocês, é que nunca teve ninguém que fez seu melhor e se arrependeu. Por mais que tenha falhado, então dê o seu melhor, que você não vai se arrepender e você vai estar com paz no coração, independente do que aconteça. Beleza? Posso dar tchau, Beleza? Tamires, pessoal? Pode. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Falei depois. Falei, pode falar, dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Muito, muito obrigada, Joshua. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Palminha. Ih, não saiu. Valeu, galera. Tchau, tchau.